Welcome. Yes, great. Finally. Bem, eu quero dar boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando aqui nessa nossa quarentena produtiva do Espaço da Mente. Eu sou André Monteiro, sou treinador de MDR, tenho doutorado em Psicologia e hoje tenho o prazer de ter conosco aqui as colegas, ter um pouquinho, assim, oficialmente, a biografia delas. Tem a Debra Wesselmann, a Cathy Schweitzer e a Stefanie Armstrong, que são profissionais da saúde mental nos Estados Unidos. Elas são coautoras em artigos, capítulos e livros relacionados a apego e trauma, incluindo um manual de tratamento recentemente, que foi publicado recentemente, para o tratamento de trauma, de apego em crianças, com um modelo integrativo de terapia de família e EMDR. Elas são co-investigadoras em pesquisa relacionadas a trauma de apego em crianças e publicaram seus estudos em 2018 no Journal of EMDR Practice and Research, que é uma revista referência de EMDR no mundo. Elas são cofundadoras do Attachment Trauma Center Institute, que é um instituto de apego e trauma, um instituto para treinamento e supervisão, bem como a prática privada de terapeutas que se especializam em trauma de apego e fica em Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos. Então, quero dar, em primeiro lugar, boas-vindas às colegas. So, welcome you, three of you, Debra, Cathy, and Stefanie, to our room, where we are going to share with you more of your wisdom and your experience in relation to this complex challenge, I think, which is to deal with children, families, EMDR, all together, integrated. Então, estou dizendo para elas que é um prazer recebê-las aqui, para elas poderem nos falar um pouco mais sobre esse desafio do que é essa integração de trauma, EMDR, crianças, família, de uma forma integrada. Ok? Thank you very much. Thank you. A pleasure. Hello, everyone. I want to start by saying we are so grateful to be here. So thank you for offering this. We are very excited to have this time with you all today. Obrigada. Está dizendo que ela está honrada por esse convite e é uma honra estar aqui, muito animadas para poderem compartilhar um pouco mais desse trabalho com vocês. We start with psychoeducation for the parents. A gente começa com a psicoeducação com os pais. When we're thinking about the pandemic and COVID-19, many times children's behaviors can look like naughty behaviors. A gente estava pensando mais sobre esse tema do Covid19, da pandemia, e em especial o comportamento das crianças, que nessa fase aparenta ser um comportamento assim, levado. But it's very important to remind parents that these behaviors, such as clingy behaviors, whining, tearfulness. Mas é importante lembrar os pais que esse tipo de comportamento, como choramingos, ou ficar de pendurado, ou essa irritabilidade, todos esses lamentos, moodiness, irritability, oppositional behaviors, anger, meltdowns over small things. Que essas variações de humor, da irritabilidade, os comportamentos mais opositivos e episódios de raiva e choro com qualquer pequena coisa. All of the behaviors listed here can look very defiant. However, these kinds of behaviors can be directly related to worry and upset about what's going on in the world with COVID. Esses comportamentos podem aparentar serem muito desafiadores, mas, na verdade, eles refletem toda uma preocupação com o que está acontecendo em relação a essa pandemia e o mundo em geral. So we teach parents that these behaviors are a direct result of the worry
and the anxiety. And that when you see these behaviors in your child, it's very important to attune to the behaviors and not consequence those behaviors. É importante explicar para os pais que todas essas reações são, na verdade, fruto de uma preocupação que a criança tem e que os pais, quando observarem esses comportamentos, possam se sintonizar com os seus filhos, né? E não ficar apontando ou criticando as consequências do que esses comportamentos trazem. And we also teach parents that most children, most kids, don't have words to express what's going on inside, so they behave. Importante também nós esclarecermos para os pais que as crianças, em geral, não dispõem de um repertório de palavras para poder transmitir, para poderem explicar o que está acontecendo com elas. Então, em vez disso, elas atuam, elas se comportam. So we teach parents that these behaviors are actually a chance for parents to teach their children how to express themselves with words. Então, na verdade, esses comportamentos, nós podemos ensinar para os pais que esses comportamentos são, na verdade, oportunidades para que eles possam ensinar seus filhos a expressar melhor o que está acontecendo com eles. So grief is also a very important piece of this COVID-19. Children have experienced so much loss. In fact, all of humanity we've experienced so much loss related to the pandemic. Então, existe muito comportamento relacionado ao luto, porque a criança sofreu muitas perdas, né? Quer dizer, na verdade, todos nós, a humanidade inteira, está sofrendo com perdas significativas resultantes dessa pandemia do Covid. Loneliness is another piece of this grieving. Parents can also feel very lonely during this time. Então, a solidão pode ser uma parte importante nesse processo, né? E muitas vezes os pais vão se sentir, ou têm se sentido muito sozinhos em tudo isso que está acontecendo. We also teach parents that the loneliness and the grief that the child may be feeling now could trigger, and probably will trigger, any past trauma associated with grief and loneliness. Então, é importante destacar, esclarecer para os pais que essas reações de luto e de solidão da criança podem ser disparadores ou lembretes de memórias também de isolamento e de luto que estão ligadas ao passado dos próprios pais. Another thing that can happen is this, along with this grieving, can come the grief related to just the sheer change in the child's environment and the family's environment. Uma coisa importante de destacar é o quanto esse sentimento de perda, de luto da criança pode ser o reflexo simplesmente dessa mudança drástica que aconteceu com todo o ambiente relacional, todo o ambiente em torno da criança e da família. We teach parents to attune to their children's feelings. A gente ensina aos pais a se sintonizarem com as emoções dos seus. We talk about connecting to the feeling and not dismissing the feeling. Telling parents that it's not okay to say things like, it could be worse. A gente quer que os pais possam reconhecer e valorizar esses sentimentos dos seus filhos, em vez de descartá-los, dizendo, por exemplo, podia ser pior. We also teach parents to see the child's world through the child or the teenager's eyes. Nós queremos ensinar aos pais para também poderem enxergar o mundo através dos olhos da criança ou do adolescente. What might seem insignificant and small to a parent and to an adult could be extremely significant to a child and a teenager. And so it's important to attune to the significance of the change in the child's world. É importante estar sintonizado com as mudanças que ocorrem nesse mundo da criança,
porque aquilo que pode parecer algo insignificante para os adultos, algo de menos importância, pode ser, na verdade, algo extremamente importante para a criança ou para o adolescente. And crying is okay. E tudo bem chorar. Parents, we talk with them about it is okay for you, parent, to cry about all of this change. And crying with your child helps increase the connection with your child. E tudo bem vocês, pais, também poderem chorar com todas essas mudanças que aconteceram. E tudo bem poder chorar junto com as suas crianças, porque isso proporciona uma possibilidade de maior conexão entre vocês. I've cried many times. Eu já chorei muitas vezes. Me too. Educating children about COVID-19 is another piece that we teach parents. The more the child knows the facts, we talk about the facts, the more the child knows, the more the child can calm with the facts at the child's developmental level. É importante também poder explicar e ensinar para as crianças, esclarecer alguns fatos sobre o Covid19. Porque quanto mais a criança souber, tiver informação sobre esse conteúdo, mais ela será capaz de se acalmar, levando-se em conta, é claro, o seu nível de desenvolvimento. We also help parents to teach their child about past pandemics. Learning about the history of past pandemics can help at the child's developmental level, the child understand what's going on now in our world. Muitas vezes achamos importante explicar para os pais que é conveniente também falar para os seus filhos sobre pandemias do passado, de maneira que a criança possa entender melhor o que está acontecendo, levando-se em conta o seu nível também de desenvolvimento. It's also important to support the child and the parents in the things that haven't changed. Really helping them focus. There are things in our lives that are still the same. And that's also an important piece of this. Coisa também muito importante é incentivar os pais a valorizar aquelas coisas que não mudaram na vida deles, nem na vida dos pais, nem da criança, né? Porque esse reconhecimento também é um aspecto importante a ser considerado. So integrative parenting is about a balance of attunement. Então, essa parentalidade integrativa é uma questão do equilíbrio, da sintonia. And less consequences. E menos consequência. As you can see here, como vocês podem ver aqui. Integrative parenting has a foundation of attunement and empathy. Existe uma base nessa parentalidade integrativa que está relacionada à sintonia e à empatia. Then calming and pre-teaching. E depois acalmar e uma pré-educação. With minimal consequences. Com o mínimo de consequências. So this is what we call integrative parenting, where there is a balance, and attunement and pre-teaching and calming the child is at the basis. Então, a gente vai entender que essa parentalidade integrativa está ligada a essa empatia, a essa sintonia e a esse processo educativo que vai ajudar a criança a ficar mais calma, né? Como um processo também de tranquilização. So we look at this as problem-solving parenting as well. Também consideramos que esse tipo de parentalidade é ligada à resolução de problemas. However, emotion-driven parenting looks like this. No entanto, aquela parentalidade que é mobilizada, movida pela emoção, vai se apresentar desta maneira aqui. The basis is punishing, along with lecturing and scolding, and then very little attunement. Então, a base vai ser de punição, com lições de moral, com basicamente isso, né? De ficar
dizendo para a criança o que ela fez de errado, coisas assim, com somente um pouquinho de sintonia. So we teach parents that if they are parenting from an emotional place, it's reactive, and it can actually increase the child's upsetting behaviors. Então, nós vamos explicar para esses pais que se a parentalidade deles parte desse lugar da emoção, que esse estilo vai fazer com que, na verdade, exista um risco maior de a criança piorar nas suas reações, no seu desconforto. To help parents be more attuned. Então, aqui alguns pontos daquilo que pode ser dito, daqueles aspectos a serem mais destacados, que ajudem os pais a manter e aumentar a sintonia com os seus filhos. We teach parents about the child's survival brain, that they have this survival brain that is very lit up. Nós ensinamos para os pais, por exemplo, essa parte referente ao cérebro de sobrevivência da criança. E como esse cérebro de sobrevivência está super aceso, super ativado. The more we meet your child with calm attunement, the less reactive your child will be. Quanto mais nós conseguirmos alcançar a criança com calma e sintonia, menos ativado esse cérebro primitivo se manifesta, se mostra. We also say your child has a very small window for being able to tolerate emotions. Uhum. Nós também vamos esclarecer o seguinte, que a sua criança apresenta que nós chamamos uma janela de tolerância muito pequenininha em relação às emoções que ela suporta administrar. And the more we attune to the child, we can help open up that window so the child can be more calm and tolerate those stressful times and those stressful emotions. E quanto mais sintonizados nós estivermos com a criança e mais calmos, mais vamos possibilitar a essa criança ampliar essa janela de tolerância de maneira que ela consiga se tranquilizar e lidar melhor com as próprias emoções. We also teach parents about negative beliefs or mixed up thoughts that their child has. Nós também ensinamos aos pais sobre o que nós chamamos das crenças negativas, ou também denominados dos pensamentos misturados que a criança pode ter. We tell them that until we can help those negative beliefs change into positive ones, we won't be able to change behaviors until the child can think positively about themselves, others, and the world. E vamos explicar para os pais que um primeiro passo é como nós conseguirmos ajudar a criança a mudar os seus pensamentos negativos em pensamentos positivos. E somente depois disso é que nós vamos ver mudanças em comportamento. E que, portanto, é fundamental que a criança consiga desenvolver pensamentos positivos a respeito de si própria, dos outros e do mundo. We also teach that calm equals calm. Nós ensinamos também que a calma se iguala à calma. Mm-hmm. Punishments do not help heal anyone's brain. A punição não ajuda na cura do cérebro de ninguém. We also teach about low alert, being in a calm window or ventral vagal. Nós também ensinamos como essa baixa do nível de alerta corresponde ao que é chamado de um funcionamento vagal ventral, do nervo vago do cérebro. Medium alert, meaning mobilization, checking things out. Temos também um alerta médio, que significa conferir, checar como estão as coisas. High alert, that fight, flight, and that survival brain. E um nível de alerta elevado, que significa um estado de luta e fuga e uma ativação maior desse cérebro de sobrevivência. So with the family, child
and parent brainstorm skills that can get the child, the parent, and the family back to low alert. Então, nós vamos fazer como que um brainstorm com a criança, os pais e a família em geral, para ajudá-los a administrar melhor essa redução do nível de alerta. Helping the family notice their internal states and being able to shift from a medium alert internal state or a high alert internal state back to low alert. Então, como é fundamental ajudar a família a entender e a reconhecer os seus estados internos, de maneira que eles possam promover uma mudança num estado médio de alerta ou num estado elevado de alerta, de volta a um estado de alerta reduzido, um baixo estado de alerta. Families can come up with code words to help each of them notice when maybe they're getting out of their window of tolerance. A gente pode ajudar a família a desenvolver como que um código de palavras para que eles possam indicar quando alguém da família está saindo da sua janela de tolerância, né, e para ajudá-los a retornar a esse estado de mais calma. You can also teach the child and the family the art of distraction or the art of using the eyes and the body and the senses to notice what is in the outside world to help calm. Poder ajudar também essa família e as crianças a desenvolverem mais a sua capacidade de expressão, de percepção, né, de poder olhar o ambiente e o mundo externo e poder ter uma visão melhor, mais integrada dessas coisas, no sentido de poder também trazer um pouco mais de centramento. Helping the family with a family list of 10 things our family does to get on low alert. Interessante poder ajudar com a família, ajudar a família a montar uma lista das 10 coisas que esta família faz para reduzir os níveis de alerta e deixar o conjunto dessa família num baixo nível de alerta. And then as the therapist, follow up on that list every session to see what's working, what doesn't work, and whether they've even tried their list or not. E de o terapeuta poder acompanhar, fazer um segmento, que é o que a gente chama de um follow-up, dessa lista para averiguar o que está funcionando, o que não está funcionando, e até mesmo se a família chegou a iniciar, a experimentar, colocar em prática algum desses itens dessa lista. Another intervention is adding a breath, but with a sigh. Uma outra intervenção aqui é adicionar um exercício de respiração, mas incluindo ou adicionando um suspiro. So have you ever noticed when people will just randomly go, ah. Então, vocês já viram quando, às vezes, as pessoas, assim, meio que aleatoriamente fazem... Feels good. A gente se sente bem, né? So teaching the family that with the breath that comes in and then the breath that comes out, taking a nice long... Então, poder ensinar a família com essa inspiração que vem e a expiração que sai, junto com ela, um suspiro. That can help us get back into our ventral vagal nervous system. Isso nos ajudar a voltar ao sistema vagal ventral, que é esse sistema mais relacionado a um nível mais reduzido de alerta. We also teach the families about pasta. A gente também ensina para a família como fazer massa. So when there is a piece of pasta that is uncooked, it is tight. Então, quando tem aquele, né, uma massa como espaguete que não está cozida, ele está ali rígido, endurecido. But cooked pasta is floppy and calm.
Mas aquela massa que tá assim, bem cozidinha e fica molinha, flexível. Having the family go from uncooked to cooked, and then uncooked to cooked. Fazer com que a família fique de não cozida para cozida. Não cozida para cozida. And then teaching the family to notice how the body feels as it moves from uncooked to cooked. E ajudar a família a reconhecer como é que o corpo se movimenta, né? E sai desse estado do não cozido para o cozido. And also asking them to notice how the skin and the muscles feel when they're uncooked, how the fists feel, how the face, the shoulders, the feet feels when we're uncooked. Tentar mostrar como é que a pele se apresenta, os músculos quando não estão cozidos, né? Os ombros, o rosto, os pés. Then uncooked, noticing how the body, the forehead, the cheeks, the hands, the feet, the shoulders feel when we're uncooked. When we are cooked, right? Sorry, when we are cooked. Okay. Cooked. Você vai... Sorry. E depois, em contraste, poder comparar como é que o rosto, né, toda a postura, os ombros, os braços, os pés, como é que dá para sentir isso quando estão cozidos? Deb? EMDR, resource development and installation. Agora nós vamos falar um pouquinho na perspectiva do EMDR sobre o desenvolvimento e instalação de recursos. We believe that slow, short sets of bilateral stimulation prevents negative associations. Nós acreditamos que séries lentas e curtas de estímulo bilateral ajudam a evitar associações negativas. Longer, slow sets may be used as long as we are directly guiding the client's thoughts. As séries que são mais longas e lentas podem ser usadas desde que haja uma orientação direta de nossa parte em relação ao que acontece aos pensamentos do paciente. We find that the slow sets of BLS deepens positive sensations and emotions. Nós encontramos ou entendemos que as séries lentas ajudam a pessoa a internalizar mais esses aspectos positivos. The slow bilateral stimulation relaxes children or parents and brings down the defenses so they can take it in. Então, essas séries lentas podem ajudar tanto as crianças quanto os pais a se sentirem mais relaxados e, com isso, baixam-se as defesas e isso permite uma maior assimilação de conteúdos. So, bilateral stimulation, we call BLS, can be used very adaptively with children by simply placing the tappers, the buzzers, in the child's shoes, socks, pockets. Então, os estímulos bilaterais, ou os EBLs, trazem essa calma maior para a criança e podem ser utilizados tanto em relação àqueles sensores de estimulação tátil e podem ser colocados dentro dos sapatos, nas meias ou então nos bolsos da criança. Or they may be placed under the child's legs so that the child is free to maybe play with something in the hands
or cuddle up with the parents. Pode ser colocado também debaixo das pernas da criança, se ela estiver sentada, de maneira que ela fique com as mãos livres, ou para brincar com alguma coisa, ou então para se aconchegar com os seus pais. During COVID-19, we are working with families over Zoom or some other virtual method. Agora, durante a Covid19, nós estamos trabalhando com as famílias por meio do Zoom ou então algum outro método virtual. And so we often direct the parent to be present with the child and put an arm around the child. E nós pedimos para que um dos pais fique presente e chegue perto da criança e coloque o braço em torno da criança. And the parent can apply the bilateral stimulation by perhaps swaying the child side to side gently. E o pai ou a mãe, né, pode aplicar o estímulo bilateral, quem sabe fazendo um balanço suave com a criança de um lado para o outro. Perhaps the parent may tap on the child's shoulders. Ou os pais podem fazer o tapping, que é bater alternadamente com toques nos ombros da criança. Or gently stroke the shoulders of the child. Ou então acariciar, alisar, né, a criança, o cabelo, as costas, os ombros. Or the parent and child and therapist can stand and stomp their feet together. Ou então a criança, os pais, até o terapeuta podem ficar em pé e bater os pés, ficar de pé e bater os pés no chão. Or even beat on a drum or on the table. Ou então bater em um tambor ou então sobre a mesa. The therapist can direct the parent and child when to start and when to stop. O terapeuta pode dirigir, pode guiar o pai e a criança a iniciar e a interromper a estimulação bilateral. And in addition, we can all do a little butterfly hug together. E, além disso, podemos todos fazer um pouco de abraço de borboleta em conjunto, tanto, né, os familiares quanto nós terapeutas. One of the resource development installation exercises that we like to do, we call strengthening the most mature self. Um dos exercícios, uma das atividades de desenvolvimento e instalação de recursos positivos que nós mais gostamos é o chamado de fortalecimento do self mais maduro. We want to help the child learn to shift state and notice what it feels like when the child is accessing this most mature self. Nós queremos incentivar a criança para que ela consiga aprender a mudar de um estado, assim como de um adulto para uma criança e vice-versa, mas que nesse caso a criança consiga acessar e experimentar como é acessar o seu self mais maduro. For example, if the child is 11, we talk about what does an 11-year-old do? Por exemplo, se a criança tiver 11 anos de idade, nós perguntamos, o que em geral uma criança de 11 anos faz? How does an 11-year-old look? How does an 11-year-old hold his body? Or how does an 11-year-old speak? Como é que uma criança de 11 anos se porta? Como é que, né, mantém o seu corpo? Como é que uma criança de 11 anos normalmente fala? And then we ask, how does it feel on the inside
when you are in your most mature 11-year-old self? E aí perguntamos como é que você se sente quando você consegue estar nesse estado de o seu self mais maduro de 11 anos de idade. We like to say, tell me about a time when you felt really grown up or mature, and imagine that you are there again. A gente pergunta se você pudesse se lembrar de um momento em que você se sentiu assim mais maduro, se sentiu mais crescido, e se você pudesse recuperar um pouco como é que foi essa sensação de vivenciar isso. As the child thinks about this positive memory of competency or maturity, then we add some slow BLS. E quando a criança consegue acessar esse estado de mais competência, de maturidade, nós aí acrescentamos a estimulação alternada lenta. We ask, how do you feel on the inside now? Aí nós perguntamos, e agora, como é que você se sente aí dentro agora? How do you want to hold your body? Do you want to put your shoulders back? Does it feel like you are very tall? Como é que você quer agir com o seu corpo? Quem sabe colocar um pouco os ombros mais para trás, sentir-se mais crescido. And then another slow butterfly hug to deepen that experience. E aí, mais uma vez, uma sequência de abraços de borboletas para poder aprofundar mais essa experiência. This also is an opportunity to include the parents and ask the parents, what is a time that you noticed when your child was behaving as a very mature 11-year-old? E esta pode ser uma oportunidade de incluir também os pais nessa conversa e perguntar, e vocês, quando é que vocês observaram que seu filho ou sua filha se comportou desse jeito mais maduro de 11 anos? It is an opportunity to encourage the parent to talk about things that they feel proud of, and an opportunity to really praise and support the child. Esta pode ser uma oportunidade que oferecemos aos pais para eles poderem expressar um sentimento mais de orgulho em relação aos seus filhos, para que eles possam mostrar mais, inclusive, esse apoio e esse reconhecimento dos momentos de mais maturidade dele. We have developed a type of resource development that we call attachment resource development. Nós desenvolvemos também um estilo de recurso que nós chamamos o desenvolvimento de um recurso de apego. The therapeutic relationship with the therapist and the child is very important, but there is nothing more important than the relationship between the child and the parent. O relacionamento terapêutico, né, entre o terapeuta e a criança é muito importante, mas não existe nada mais importante do que o vínculo, a relação que é estabelecida entre a criança e seus pais. The therapist creates experiences of closeness between the parent and the child in the office. O terapeuta vai tentar criar certas situações de proximidade, de intimidade entre a criança e seus pais dentro do consultório. Today we are going to describe one of the types of attachment activities, but we want to make sure that parents are prepared for doing the activity. Nós vamos explicar hoje como fazer uma atividade dessas ligada a apego, mas nós queremos nos assegurar que antes de iniciarmos essa atividade, que os pais estejam preparados para ela.
We will talk a little bit more about that later. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Again, slow sets of BLS, bilateral stimulation, are used to deepen the experience for the child. Mais uma vez, vão ser empregados os estímulos bilaterais com séries lentas para promover um maior aprofundamento dessa experiência para a criança. This helps the child relax and integrate the positive feelings. Isso ajuda a criança a relaxar e a integrar melhor os seus sentimentos positivos. We use longer sets only if the parent is speaking and guiding the child's thought. Nós usamos apenas séries um pouco mais longas de estimulação bilateral se os pais estiverem falando e, de alguma forma, guiando os pensamentos da sua criança. This particular activity is called Messages of Love activity. Esse tipo de atividade de apego mais específica é chamada de mensagens de atividade de amor. This activity can be conducted with parents and younger children or teenage children or even young adult children. Essa atividade pode ser feita com os pais e crianças pequenas, ou adolescentes, ou às vezes até mesmo adultos jovens. You can explain to parents, I have an activity designed to help your child feel closer to you. Each of these questions are designed to elicit the most positive, loving messages possible for your child to hear. Então, eu posso dizer para os pais, eu tenho uma atividade que foi desenhada, projetada para ajudar essa criança, seu filho, a se sentir mais próximo de você. Cada uma dessas perguntas foi concebida, foi criada para suscitar as mensagens de amor mais positivas possíveis para seu filho ouvir. Without the child present in the room, we show the parents the list of questions that we will be asking the parent when the child comes into the room. Sem que a criança esteja no consultório, nós mostramos para os pais uma lista de perguntas que nós vamos fazer para eles quando a criança estiver no consultório um pouquinho mais tarde. We like to discuss the questions with the parent and make sure that the parent knows what kinds of things they might say in response. Nós trabalhamos um pouco mais essa lista com os pais para nos certificarmos e também os pais quais são aquelas perguntas e que eles, com as quais eles se sentem mais à vontade e eles têm uma ideia mais clara do que é que eles vão dizer quando essa pergunta for feita. Oftentimes, the parent will write down the answers that they will use during the activity so that they don't forget. And reading the answers aloud is just fine. The children respond just as well. Às vezes os pais precisam escrever no papel como é que vão ser essas respostas, para que eles não se esqueçam e para se sentirem mais à vontade de poder falar isso para seus filhos. E mais tarde, quando eles leem para os seus filhos essas frases, para a criança está tudo bem, elas também recebem do mesmo jeito como se tivesse sido só falada. We like to assess if the parent feels comfortable with doing the exercise, if the parent is feeling too angry or too agitated, we will delay the activity. Nós queremos nos assegurar de que os pais estejam prontos para participar dessa atividade. E se por acaso nós nos damos conta de que eles estão com muita raiva ou estão, de alguma maneira, muito agitados, nós então vamos deixar essa atividade para um pouco mais adiante. Sometimes we discover that parents require some of their own individual therapy prior to doing this exercise. Muitas vezes o que nós constatamos é que os pais vão precisar de algumas sessões individuais para eles próprios,
antes de conseguirem, antes de darem conta de fazer essa atividade. Sometimes parents can participate if we prepare them with a little bit of resource development installation for themselves. Muitas vezes os pais dão conta de participar dessa atividade se nós fizermos uma preparação em que também utilizemos com eles um pouco de desenvolvimento e instalação de recursos para esses próprios pais. For example, you may ask the parent to bring up a memory of feeling close and connected with their child. Por exemplo, você pode pedir para esses pais se lembrarem, ter uma memória em que eles se sentiram próximos e confortáveis com seus filhos. Then you may ask them to just do a little butterfly hug and deepen the memory so they are ready to do the exercise. E aí pedimos para que esses pais façam um pouco do abraço de borboleta para que eles possam aprofundar e integrar melhor essa recordação positiva e aí em seguida poderem participar dessa atividade. Some children need a little extra assistance to be calm throughout the activity. Algumas crianças também elas vão precisar de um pouquinho mais de assistência para que elas consigam se acalmar e aí sim participar de uma maneira mais efetiva dessa atividade. Often we say to the child, "You are lucky today. You get to sit back and relax, and your parent will be doing most of the work." A gente pode dizer, olha para a criança, olha, hoje é o seu dia de sorte. É só você sentar, relaxar e observar, porque quem vai fazer o trabalho são os seus pais. Often we say, "You can listen or you cannot listen. It's up to you." A gente pode dizer, olha, você que sabe, se você quiser, você escuta o que está acontecendo. Se quiser, também não precisa escutar. They always listen. Elas sempre escutam. Some children do well with a heavy blanket. Às vezes, algumas das crianças se saem melhor se nós utilizarmos com elas como se fosse uma manta, um cobertor mais pesado. Or they can suck on a lollipop, or chew gum, or eat a little snack during the activity. E pode ser que durante a atividade, para que elas consigam se acalmar, que essas crianças chupem um pirulito, um chiclete, ou façam um pequeno lanchinho enquanto a atividade ocorre. Some children do well if they draw or play with a little toy during the activity. Algumas crianças se saem melhor se elas puderem fazer um desenho ou então brincarem com algum brinquedinho durante a atividade. And we encourage children to sit next to the parent or cuddle up to the parent as long as the parent and child both feel comfortable with that. E nós incentivamos também a criança a se sentar mais perto ou então até pegar um aconchegozinho com os pais durante essa atividade, desde que tanto os pais quanto a criança se sintam confortáveis com essa proposta. And now Cathy is going to continue describing how this exercise is conducted once the child, of course, is ready and everybody is prepared. Agora a Cathy vai falar um pouco mais como seguir adiante com essa atividade quando a criança se mostrar, ela e também os seus pais estiverem prontos para a atividade. As Deb was mentioning earlier, this is the list of questions to help the parents kind of think about messages of love.
Então, conforme a Débora estava comentando antes, essas aqui são as perguntas que nós utilizamos que ajudam os pais a pensarem sobre algumas das mensagens de amor. So some of them say, as you can read, Okay. what are the characteristics that you enjoy most about Debra? Então, você pode dizer, então, quais são algumas das características que você mais gosta no seu filho? What are some of your favorite, excuse me, earlier memories? Quais são algumas das suas memórias mais favoritas da infância? So as the parent is answering these questions that have been prepared, we're adding that slow BLS. Então, à medida que os pais vão responder a essas perguntas, nós acrescentamos os estímulos bilaterais. So if you're doing this virtually, you're noticing what's happening between the parent and the child. Então, se você estiver fazendo isso virtualmente, você vai perceber o que acontece nessa interação dos pais com a criança. So as the tapping is going, you might notice and be able to say, notice how relaxed it feels in your body. E nós podemos observar e fazer alguns comentários à medida que eles estão fazendo esses toques alternados e podemos comentar. E agora, que tal se você prestar um pouco mais de atenção em como o seu corpo, como é que você o sente mais relaxado? Also saying, maybe notice how good it feels to be connected to your mom or your dad. Ou podemos dizer, observe como é que você se sente mais conectado com a mamãe ou com o papai. Or notice that it's okay to let yourself be close, that mom and dad care about you and will love you. Ou então, que tal você poder se soltar e poder se sentir próximo e observar como que papai e mamãe amam você. However, what happens sometimes is that the child will start to, or the adolescent will display some discomfort. Mas o que às vezes, ou com certa frequência acontece, é que a criança ou o adolescente vão dar sinais de um certo desconforto. So oftentimes adolescents will be more resistant or not be able to tolerate quite as much closeness. Então, nós vamos observar que algumas dessas crianças vão se mostrar mais resistentes, com mais dificuldades de lidar com essa proximidade. So you have to use clinical judgment about maybe when the child or the adolescent has had enough. Então, é importante a gente ter um juízo clínico para podermos avaliar qual é o limite, quando é que a criança ou adolescente já teve o suficiente. So you can say, as you're observing the interaction, I think that might be enough for today. E aí você pode dizer, enquanto você observa essa atividade, comentar, eu acho que talvez isso aqui já seja o suficiente por hoje. I think with attachment work, the child can only tolerate so much vulnerability, and so you might have to come back to that later. Que nessas vivências mais ligadas a apego, que a criança tem uma dose do que ela suporta de vulnerabilidade. E é importante nós podermos retornar a isso mais tarde. So we tell parents not to be worried or concerned that they could only do a little bit of that work. É importante deixar claro para os pais que tudo bem se não for possível fazer muito desse trabalho. This would be an activity that you would go back and titrate throughout all of the therapeutic contact that you would have with this family. Então, isso pode ser uma atividade à qual você pode retornar e fazer isso de uma forma titulada, que quer dizer mais diluída ao longo de todo o contato terapêutico que você tiver com essa família. We're always working to strengthen that attachment relationship from day 1 of therapy to maybe day 101. Então, nós vamos sempre enfatizar essa dimensão do apego e incentivar essa vivência desde o primeiro dia da terapia, talvez até o dia 101 da terapia. So now we're going to move into a little bit
of preparation work and some work to begin trauma. E que nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre a preparação do trabalho para podermos lidar mais diretamente com o trauma. So during this time of COVID, and when you are not sitting in the same room with your client, we have to do some extra preparation work. Então, nesses tempos de Covid, que nós não estamos sentados no mesmo ambiente com o paciente, nós temos que fazer um trabalho adicional de preparação com essa pessoa. So we have to make clinical judgment if it's okay to continue to do trauma work via Zoom, or is it best to maybe wait, I don't know how long, until that client could maybe come back into the office. E nós vamos ter que usar o julgamento clínico para avaliar o quanto que vale a pena adentrarmos nesse trabalho de trauma, ou então aguardarmos, sem saber exatamente por quanto tempo, para que este trabalho seja adiado até que o paciente possa vir para o consultório. So as we know, a secure holding environment is necessary to help severely traumatized child feel safe enough to open up emotionally. A gente sabe que para uma criança traumatizada severamente, é necessário um ambiente, digamos, de suporte, de sustentação, para que essa criança consiga se abrir um pouco mais. So if you feel like that relationship and that home environment can be secure, then it's okay to try to proceed and do a little bit of trauma work. If not, you will have to wait. Então, se você entende, se você avalia que esse ambiente familiar oferece esse suporte e é seguro o suficiente para a criança, aí podemos avançar um pouco mais no trabalho mais específico de reprocessamento de trauma. Mas, caso contrário, melhor não arriscar e esperar para um encontro presencial no futuro. So if we're going to go ahead and try to do some trauma reprocessing, we're going to prepare the parents. Então, se nós decidimos que vale a pena seguir adiante e fazer um trabalho de reprocessamento de trauma, é importante que nós preparemos os pais para isso. Parents often want to interject their thoughts or their feelings when we're doing standard reprocessing, and we have to teach them when we want them to participate and when we don't. Então, os pais têm uma tendência a querer interferir, a trazer comentários do que eles estão observando durante um reprocessamento mais tradicional de trauma. E é importante que nós esclareçamos com eles quando nós queremos que isso aconteça e quando nós preferimos ou precisamos que eles não façam isso. So what we often have to tell parents is, I would like for you to sit near your child or adolescent to provide compassion and support, but I don't want you to speak unless I cue you or ask you a question. Então, quero que você possa se sentar próximo do seu filho, da sua criança, do seu adolescente, com um estado de compaixão e acompanhe, observe o que está acontecendo, mas eu preciso que você não fale nada, a não ser que eu te dê uma dica para que isso aconteça, ou então que eu faça a você uma pergunta. So we really need parents, and parents are important, but they can also get in the way sometimes of the reprocessing of the child or the adolescent wherever they are in their own memories. Então, nós realmente precisamos dessa presença, desse suporte dos pais, mas nós temos que tomar esse cuidado para que eles não entrem no meio do caminho e interfiram no processamento do seu filho, do seu adolescente, dependendo de onde esse paciente estiver no seu processo de trabalho de memória. So oftentimes parents will begin to understand how to be present in that process, and then we can utilize them for interweaves. Então, é comum que os pais possam aprender como se portar nesse trabalho do processamento do trauma, e quando isso acontece, nós podemos, inclusive, utilizá-los para entrelaçamentos. So utilizing parents to provide interweaves can help
develop greater understanding and empathy for their child or adolescent. Então, podemos utilizar os pais. Nesse processo de entrelaçamento, isso pode proporcionar a eles uma maior capacidade de compaixão e de empatia por seus filhos, crianças e adolescentes. So the way that we view this is that the relationship becomes the client as well. And so interactive interweaves can be very powerful in strengthening that relationship. Nós vamos entender que a própria interação se transforma no paciente e que nós podemos utilizar esse tipo de entrelaçamento, que chamamos de entrelaçamentos interativos, que isso pode ter um efeito muito profundo nesse processo. So an interweave would sound something like this. Mom, what would you like to know or to do right now for Debra? Uhum. Então, poderia dizer, o entrelaçamento seria mais ou menos assim: mãe, o que você gostaria de ou dizer, ou fazer, ou que a sua filha soubesse agora? Or you could say, Dad, if you could fly back in time to this event, what would you do for little Debra? Ou então podia dizer, pai, se você pudesse voar de volta no tempo a esse evento, o que você faria de diferente? So it can help repair and restore those traumatic memories, strengthening that attachment relationship with the current parents. Então, isso pode significar uma possibilidade de recuperação, de um reparo nessas vivências perturbadoras, fortalecendo o apego e proporcionando uma conexão maior com os pais atuais. So the next interweave that we use is probably one of the most powerful ones. It's called the past, present, future interweave. Então, esse próximo entrelaçamento que nós vamos utilizar provavelmente é um dos mais fortes que nós usamos e é chamado entrelaçamento do passado, presente e futuro. As we know, children and adolescents and even adults have what's called trauma time. O que nós sabemos é que tanto crianças quanto adolescentes e mesmo adultos vivenciam ou têm aquilo que nós chamamos de o tempo do trauma. So what happens is they get their memories and experiences all mixed up. E o que acontece é que eles misturam as experiências com as memórias. So we first teach, before we do this interweave, what does it mean to be in the present, what does it mean to be in the past, and what does it mean to be in the future. E nós vamos ensinar para eles exatamente o que significa você estar no presente, você estar no passado e você estar no futuro. So once you begin the reprocessing piece of work, you can utilize the past, present, future interweave. E aí, quando você começar o reprocessamento, pode utilizar esse entrelaçamento de passado, presente e futuro. So it can be very empowering to the child or the adolescent if you say, did this happen in the past or in the present? Então, pode trazer uma sensação de poder para a criança ou adolescente você dizer, mas veja bem, isso aconteceu no passado ou no presente? So is it happening now, or will that ever happen again to you in the future? Isso está acontecendo agora, ou será que em alguma vez no futuro isso ainda vai voltar a acontecer? So you're trying to create distance from present and how far that event happened in the past in order for them to fully reprocess that memory and really be grounded in the present. Então, o que nós queremos é ajudar esse paciente a ter uma noção clara dessa diferença, dessa distinção entre o que é o presente e esse passado, de maneira que, com essa distinção, fique mais clara a possibilidade de um reprocessamento mais integral dessa experiência. So you can say, how big are you now versus how big were you then? Por exemplo, eu posso dizer, qual é o seu tamanho agora em comparação com qual era o seu tamanho naquela época? How well can you read now versus how well could you have read then, maybe as an infant or a tiny little child that couldn't read at all
when that trauma occurred to them. Como é que você pode ler? Qual é a sua capacidade de leitura hoje em comparação com a capacidade de leitura daquela criancinha ou até daquele bebê quando aquela vivência traumática aconteceu? So oftentimes children and adolescents feel like they should have done something or taken care of something. So helping the child or adolescent to really understand how young and helpless they were when that traumatic experience occurred. Muitas vezes, essa criança ou esse adolescente ficam pensando no que eles deveriam ter feito, de que eles terem sido responsáveis pelo que aconteceu, e é importante poder criar essa distinção, essa clareza de quem eles são hoje e de como eles eram mais novinhos naquele momento e que não tinham a capacidade que eles têm hoje. So we are always looking for very concrete ways to help separate past and present. Então, nós tentamos usar estratégias bem concretas para poder fazer essa separação do que é o passado e o presente. So this is one of our favorite interweaves. It's called the Little Shoes interweave. Esse é um dos entrelaçamentos que nós mais gostamos, um dos nossos favoritos, e é chamado o entrelaçamento dos sapatinhos. So you have a little pair of shoes in your office that would maybe belong to a toddler, and you take your shoe off and you say, look at how little your feet were compared to how big your feet are now. E aí você tem no seu consultório um sapatinhos como esse aqui, que é de uma criança que está começando a aprender a andar, e você tira o sapato e coloca um ao lado do outro, comparando. Veja só o tamanho dos sapatos que você usa hoje em comparação com esse sapatinho que é o que você usava naquela época. So remember, these are interweaves. So if they get stuck and they're starting to loop and they can't get past the guilt or the shame or the responsibility, you use an empowerment interweave. Então, nós vamos usar, lembrando que nós vamos usar um entrelaçamento de empoderamento desse tipo, principalmente se o paciente entra nesse looping, nesse círculo vicioso e não consegue sair daquela sensação de culpa, de vergonha, de responsabilidade indevida. So you can say, I'm confused. How you think it is your fault, but look at how little your feet were. So they can have a frame of reference. Aí você pode dizer, mas eu tô meio confuso, como é que você acha que é a sua culpa se você naquela época usava um sapatinho desse tamanho, né? De maneira que isso ajuda o paciente a ter um enquadre, uma referência. So that's just a little tiny bit of what we do with trauma work. And again, you have to use good judgment, whether you're going to continue that work via the internet versus having them do that work live in their office. There's a risk, I think, if they're home, more than in their office. Então, aqui é que nós vamos usar o julgamento clínico para avaliar o que fica mais conveniente, de podermos usar algumas dessas estratégias que nós acabamos de mostrar para vocês, e vocês poderem utilizar algo equivalente, seja nesse meio virtual, ou então, considerando o estado de segurança, de suporte que é encontrado pela criança ou adolescente em sua casa, ou se talvez tenhamos que aguardar um pouco mais para implementar algumas dessas atividades no ambiente presencial mais tarde. So, of course, there's always exceptions to having parents present either in the room when you're doing trauma work or if you're doing it virtually. Então, sempre há algumas exceções que estão envolvidas em termos da presença dos pais na sala, no ambiente, enquanto é feito esse trabalho de trauma, seja no ambiente virtual quanto no consultório. So some children do not have a stable placement or a caring attachment figure. Então, a criança pode não ter um ambiente adequado, ou então uma figura de apego apropriada no momento. So children who are still in foster care or in a residential setting, we have to develop a strong relationship with that child
in order to try and help them do some trauma work. Isso vai acontecer principalmente se essa criança estiver numa situação mais de abrigo ou, né, uma residência temporária, e é que nós temos que intensificar o nosso relacionamento com essa criança para podermos avançar um pouco mais adiante com esse trabalho de trauma. And of course, sometimes adolescents don't want their parents anywhere near the room when they're doing this difficult work. E é claro que alguns adolescentes não querem nem pensar nos pais perto do ambiente enquanto estiverem fazendo esse tipo de trabalho. So sometime when you're working with adolescents and the parents are not allowed to be present, you can start the trauma reprocessing and the approach in a different way. Mas quando então os adolescentes não querem os pais presentes, se nós vamos fazer o trabalho mais de reprocessamento de trauma, nós podemos usar uma abordagem um pouco diferente. So you could start with future templates and triggers and smaller traumas, see how that adolescent tolerates that, and then move into deeper work. Então a gente pode começar primeiro com um trabalho que é ligado a projeções para o futuro, ou a disparadores, ou a pequenos traumas, e avaliarmos como é que o paciente, como é que o adolescente reage antes de realmente entrarmos num trabalho de trauma mais difícil, mais significativo. So the last two slides are just about our books, but what we want you to know is that doing all of this work virtually is difficult on our families and ourselves as well as clinicians. Então, esses últimos slides aqui mostram os nossos livros, e eu acho importante destacar como esse trabalho, principalmente agora nesse âmbito virtual, tem sido mais difícil para as famílias que nós atendemos e também para nós, que somos mais demandados nesse tipo de interação. So we have to take good care of ourselves as clinicians and do our best to help these families navigate this pandemic. Nós temos que tomar um cuidado conosco, como terapeutas, e ajudarmos as famílias a navegar da melhor maneira possível nessa pandemia. Aqui vocês têm o endereço, né, do atsinstitute.com, com a referência para, inclusive, conteúdos que são disponibilizados como supervisão de individual ou em grupo, treinamento de protocolos de trauma, de apego numa perspectiva integrativa, e uma série de outros conteúdos como slides disponíveis e processos mais pontuais de ensino. E também referência no... Eu queria fazer uma pergunta para elas sobre como é esse trabalho dessa equipe quando é considerado que assim, o nosso trabalho em geral é mais solitário, e como que para elas administram esse trabalho, como vocês viram nessa apresentação super legal, como é bem integrado e elas têm um trânsito com essas famílias. So I would like to know how is it that we usually work from such an isolated perspective as individual therapists, and to see you work as a team, and how do you handle these, the way the families move around, so to speak, and the way you interact with one another? I can start and you two can jump in. We think that families feel especially taken care of when they have a team. It's like they're wrapped in these relationships and they see our relationships with one another, and that also helps them, I think, with role modeling, and just feel a sense of safety and connection and warmth, and it allows families to feel more relaxed and comfortable. Okay. Oh, I forgot. Okay.
so sorry. Vou ajudar na tradução. I don't speak English. Como é importante para as famílias poderem sentir como que envolvidas por esse espírito de equipe, para elas poderem sentir esse amparo, e como que é legal elas poderem também observar, até mesmo em termos de modelo de interação, modelo dessa conexão entre nós, e como que isso ajuda para que eles também se sintam mais conectados e com essas possibilidades mais ampliadas nessas interações familiares. Wow. That was good. I would add that a lot of therapists can't find a teammate. Eu gostaria de acrescentar que muitos terapeutas não conseguem encontrar um outro membro de equipe com o qual possa trabalhar assim. But what we would like to tell them, and what we tell people here in the United States, is that you don't have to be in the same office. Mas o que eu quero falar para vocês, e que a gente fala aqui nos Estados Unidos, é que para esse tipo de trabalho não é necessário que as pessoas estejam no mesmo consultório. So if you could reach out to someone that you know or trust as a therapist, this protocol with 2 therapists could work, especially during the times of virtual therapy. E que se você tem algum terapeuta em quem você confia, que você acha que dá para se montar essa parceria, acho que dá para se fazer esse trabalho em dupla, e agora principalmente nesses tempos de distanciamento social. And I would also say that feeling very isolated is hard, and to reach out to join a consultation group or to be connected to other therapists for support. E acho importante também, nesses momentos de mais isolamento que nós estamos vivendo, de você poder buscar mais uma conexão, seja num grupo de supervisão ou então se conectando com outros terapeutas. I would add one more thing, that for therapists' morale, having a team. Eu quero acrescentar também que, para manter o moral dos terapeutas, essa ideia de se ter uma equipe. It's easier to work with an intense family and keep your morale up if there's 2 of you kind of creating a holding environment for each other. Que, especialmente, vamos trabalhar com famílias mais intensas, mais difíceis, que nós estarmos em dupla ajuda a criar mais um suporte e a lidar melhor com esse desafio. Kátia, como repara apego em adultos? If you would make a comment on how to repair attachment in adults. So That's a big question. That is. Essa é uma pergunta grande. We do some similar work with adults. There is a similarity in the internal work that we do with adults in terms of caring for the child part of themselves. Nós, em relação aos pacientes adultos, tentamos fazer algo mais ou menos equivalente. E o que nós fazemos com frequência é incentivar o adulto a entrar em contato e dar mais suporte para a sua parte mais criança interiorizada. So through imagery, the adult can care for the child in a loving environment on the inside. De forma que, por meio da imaginação, nós podemos ajudar o adulto a ter uma relação de mais cuidado, de dispensar esse cuidado maior com a sua parte interior neste ambiente mais protegido interiormente. And this positive connection inside can be deepened with the bilateral stimulation. E que essa vivência interior positiva pode ser intensificada por meio dos estímulos bilaterais.
Perfect. Okay. Another question here that we have, uma outra pergunta da Lídia. Eu tenho observado os adolescentes mais passivos no atendimento online. Vocês têm observado isso? Podem falar a respeito? Eu vejo uma questão de congelamento ou uma repetição da rotina sem novidades. Tenho estado mais ativa. E vocês? I've been observing that adolescents seem to be more passive in this virtual, on the online work. Have you observed this? If you care to talk a little bit more about this. I see a question as if it were some sort of freezing or a repetition of the routine with no news. And I've been more active. Have you? I think we have seen the same thing, that it is harder to engage adolescents in this, right, there's nothing new each week. And so what we do... Eu tenho também observado um pouco mais dessa dificuldade do engajamento do adolescente nas sessões online, né? E sem novidades durante a semana. Então, o que eu tenho feito... So I think what we do is really try to connect with other things that are going on in their lives, bringing up what they're watching or what they're listening to. It almost seems more like just basic conversation than therapy. Então, eu tento falar mais, a gente tem feito mais, assim, perguntado mais o que eles têm feito, o que eles têm assistido. Então, de certa maneira, quase mais um bate-papo do que uma terapia oficial. So I become more animated. I move my body more to, I'll do this and this to help their body maybe move if my body is moving. Então, eu tento me mostrar mais, com mais movimentação também com o meu corpo. Então, eu chego mais para frente, mais para trás, para ver se isso ajuda a criar mais dessa conexão e, de certa forma, incentivar a movimentação deles. Something I've found is that adolescents worry about being heard by the other people in the home during the virtual platform. Uma das coisas que eu tenho observado é uma maior preocupação por parte dos adolescentes de serem ouvidos, de não terem uma privacidade nessa plataforma virtual. So they don't feel it is as confidential. So I've encouraged them to go outside or take a walk or go to a park and FaceTime me to help with confidentiality. Então, para respeitar ou para incentivar esse tema da confidencialidade, eu os encorajo a saírem de casa, a irem, de repente, para um parque e a gente fazer um FaceTime, porque aí fica mais protegida essa questão do sigilo em relação ao ambiente familiar. The other thing is have them show you things in their room that they may not be able to bring to the office. Uma outra coisa que eu também faço é pedir para que eles me mostrem coisas da casa, do quarto deles, que eles gostam, aos quais eles estejam ligados e que eles não podem levar para o consultório. One last question, mais uma última pergunta. Se vocês acham que no pós-confinamento social, se vamos voltar a um estado como era antes a nossa intervenção, ou se isso que estamos vivendo agora meio que estabelece um padrão daqui para frente, né? E que não tem muito um retorno, né? So what I would like to know is, since we're having this experience of a social isolation, that after this quarantine is over, that you think that we're going back to normal, or that this experience may prolong itself and maybe become also a viable vehicle for working with families as a preferred way of working?
I do think that telehealth will become more accepted after this experience, and that we might find ourselves doing more of a mix. And there are some positive pieces. For example, we have families that drive 2 and 3 hours to come into the office. Perhaps in the future, they won't need to do that, or not as often. Maybe there will be a combination of in-office and in-home telehealth therapy with the same family. I definitely would see that change kind of coming down the road because of this. Hybrid way of working. Yes. 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 Yeah. Eu acho que, com certeza, depois dessa vivência que nós temos tido, e que essa versão de telesaúde vai se solidificar, vai se consolidar. Isso significa mesmo talvez um modelo híbrido de, às vezes, fazer algumas sessões no consultório e outras em casa, porque nós temos alguns casos aqui de famílias que viajam 2, 3 horas para conseguirem chegar ao nosso centro. E que, portanto, poder fazer alguns atendimentos a partir do ambiente familiar, doméstico, torne as coisas muito mais práticas. É um comentário aqui da Nisiane, muito interessante, mesmo para a minha prática, que não trabalho diretamente com crianças e adolescentes, e muitos pais estão sobrecarregados no momento atual. It's very interesting, this presentation, even though in my practice I don't work directly with kids and children and adolescents, but I have many parents that feel overwhelmed in this current moment. Parents are having to wear so many, sorry, Cathy, I'll let you go next. Parents have to wear many hats, teacher, therapist. They are having to be many things, even entertainer for the child, coach, and they have no outside supports that they can connect with. Sinto que os pais realmente estão sobrecarregados porque eles não estão encontrando muito suporte externo para o desempenho de inúmeras funções, como se estivessem usando chapéus, né, de pai, às vezes para proporcionar entretenimento, de coach dos seus filhos, de professor, e que isso deixa os pais num lugar assim, mais difícil, mais desafiador. I think the other thing that I would say with the adults that we see is we do a lot of resource development with them and strengthening what they're good at and reminding them that their primary role is parent. And so I'll stop talking. Acho importante, principalmente com os adultos com os quais nós trabalhamos, podemos abordar principalmente o desenvolvimento e instalação de recursos positivos, do que essas pessoas têm de positivo, do que elas têm feito, e lembrá-los de que a sua função principal nessa interação com seus filhos é de serem pais. So if they can't do everything well, that's really okay during this time. E que, se por acaso eles não forem super no seu desempenho dessas outras tarefas, tudo bem. I can't do it all. Eu não consigo fazer tudo. We emphasize the relationship with the child is more important than helping them get straight A's at school. Nós destacamos que o mais importante é de preservar o relacionamento com as crianças, e não que elas tirem nota máxima na escola em todas as disciplinas. We encourage more fun in the home. Nós encorajamos mais diversão no ambiente familiar. Queremos agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro aqui com a Debra, com
com a Cathy e com a Stefanie. Foi uma apresentação, acho que bem esclarecedora, muito enriquecedora em termos de estratégias e como lidarmos com a complexidade das famílias. Agradecemos muitíssimo por essa oportunidade de tê-las aqui conosco na nossa quarentena produtiva. I want to thank you so much for all of this interaction that you brought and the harmony that you always have when you present. Just what I saw in Canada and was really captivating, and to bring to us in Brazil, to our community, some tools and the more of the framework that enables us to look at families in their complexities and to find some options in terms of therapeutic interventions. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Take care, everyone.